Talvez o lugar da ceia, onde foi servida a última ceia, seria a casa da mãe de João Marcos. Dizem também algumas, o que eu estou falando são correntes teológicas, tá, gente? Não é uma afirmação, não estou aqui afirmando que foi nesse lugar. Alguns dizem também que o próprio dia de Pentecostes também aconteceu na casa de João Marcos. O que faz do livro de Marcos algo fascinante? O que faz esse livro ser fascinante é que ele é uma coletânea das homilias do apóstolo Pedro. Então, nós poderíamos até conjecturar de que o autor do Evangelho de Marcos, porque essas definições de levar o nome Marcos, isso foi dado na era da patrística. Os pais da igreja que conheceram as pessoas na era da patrística é o seguinte: você tinha os discípulos e tinha os discípulos dos discípulos, ok? Então João tinha discípulo, então tem pessoas, Clemente de Alexandria, Orígenes, Policarpo de Esmirna e outros mais, eles eram discípulos dos discípulos, foi considerado uma era chamada da patrística. Então eles que deram o nome do Evangelho de Marcos, porque o autor não se identifica. Ele não diz Evangelho segundo Marcos, ele não se apresenta. Diferente do apóstolo Paulo, que faz uma saudação nas suas escritas no início, eu, apóstolo Paulo, servo, escravo de Jesus Cristo, ele inicia e encerra a sua carta se identificando. Então Marcos, ou João Marcos, que era amigo pessoal, ele era primo de Barnabé, que era lá de Chipre, né? A música aí que a gente cantava. Então ele era primo de Barnabé e, por conseguinte, ele teve um privilégio de poder conviver de muito perto com o apóstolo Paulo e com o apóstolo Pedro. Pedro, na sua carta, 1 Pedro 5,3, ele chama João Marcos de filho. Ele fala, meu filho João Marcos. E Paulo, quando estava para morrer, uma das pessoas que ele queria que estivesse com ele era João Marcos. Mande Marcos João Marcos vir e estar comigo. Então, o livro de Marcos, segundo alguns teólogos, ele é a coletânea das pregações do apóstolo Pedro. Por isso, um livro tão direto, que tem a própria característica de Pedro. Enquanto o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus, o livro de Lucas começa com a aparição do anjo, não é isso? Lá, o negócio de Isabel, Maria, a concepção. Marcos. Então você vai encontrar nos outros evangelhos aqui, você vai encontrar essa questão de Jesus indo ao templo, Jesus sendo esquecido, não sei o quê, né? Os detalhes. Mateus foi escrito por um público eminentemente judaico e por isso é o livro que mais faz citação ao Antigo Testamento. O tempo todo ele diz assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Já Marcos já não tem essa preocupação. Foi um livro escrito para qualquer pessoa, para que entendesse que Jesus era o Messias. Então esse começa com a genealogia, esse começa antes da genealogia, com a aparição do anjo, e Marcos já começa com o batismo de Jesus. O período que Marcos escreve, 66 provavelmente, a 70, era um período que o povo cristão estava sofrendo muito. O povo cristão estava sendo perseguido e martirizado e morto. Então ele escreve isso aqui para dar uma palavra de esperança ao povo. Mostrar que vale a pena ser fiel ao Senhor. Existem particularidades no livro de Marcos que dão o entendimento da própria narrativa a ter sido feita pelo apóstolo Pedro. A utilização, por exemplo, de palavras no aramaico. Eli, Eli, sabactani, quando, por exemplo, cita o texto de Jairo, em Marcos capítulo 5, quando ele vai dizer, entra no quarto da filha de Jairo, tão somente Pedro, Tiago e João. Eles entram no quarto, então eles viram o que Jesus falou para que aquela menina fosse ressuscitada. Então Jesus entrou e falou, Talita cumi, menina, levanta. Então, quem viu isso? 3 pessoas. Quem viu foi Pedro, Tiago e João. Então, por isso a riqueza de detalhes e também porque os teólogos chegam que Lucas e Marcos pegaram, ou Lucas e Mateus utilizaram o livro de Marcos
como sendo um dos livros que eles usaram como base para a sua escrita. Então é muito importante a gente entender quem era o autor. Marcos era um cara cheio de crise, aí existem algumas correntes teológicas que vão dizer que Marcos talvez fosse o menino rico, e aí 0800 você decide se você quer que ele seja ou não, porque não influencia em nada, porque ele que cita esse negócio, que foi chamado para seguir ao Senhor, e ele era rico e não foi, né? Também existe uma citação que é só do Evangelho de Marcos, quando no Getsemane Jesus está orando, e quando chegaram os soldados, há um versículo quase que perdido que diz que um dos seguidores de Jesus fugiu nu. Fugiu nu. Então quem é que se ateve a saber dessa particularidade? Então alguns teólogos dizem que provavelmente, ou talvez fosse o próprio João Marcos, que estava acompanhando, que mostra um pouco da sua fragilidade. Ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária que eles fizeram. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo ia passar no Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Faixa de Gaza, Vila do João, ok? Daquela época era um lugar perigoso, montanhoso, que as pessoas matavam mesmo. E João Marcos teve medo, falou, cara, não vamos não, não vou. E aí houve uma briga lá entre eles e houve uma cisão e uma divisão. Então surgem duas agências missionárias, Paulo e Barnabé se dividem exatamente por causa de João Marcos. Mas mostra o amor e o carinho do apóstolo Paulo por João Marcos, porque no final de sua vida ele já não queria ter mais ninguém perto dele que não fosse o apóstolo João Marcos, que estivesse ali acompanhando. Provavelmente um rapaz abençoado, um rapaz abençoador, que Paulo gostava da presença dele. Nos escritos dessa era da patrística que eu falei para vocês, quem defende a autoria do Evangelho de Marcos, Papias, Justino Mártir, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Eusébio, Jerônimo, todos eles se referem à autoria de João Marcos. E a questão da apostolicidade, que ele foi aceito, basicamente o livro foi memórias e lembrança das pregações do apóstolo Pedro, né? Porque Pedro acompanhou toda essa coisa de perto. E aí surge, então, o livro de Marcos, que eu vou fazer uma série de estudos, várias vezes eu vou tentar lembrar isso aqui, porque eu quero ajudar você a fixar algumas coisas, tá bom? É fundamental, quando você fizer a leitura de qualquer livro da Bíblia, que você entenda. Você precisa saber, quando você vai ler um livro, você precisa saber quem é o autor, João Marcos, um cara criado numa família rica, um cara que seguiu Paulo, que seguiu o apóstolo Pedro, um cara que quando escreveu já estava acontecendo a perseguição aos cristãos, um cara que acompanhou de muito perto o apóstolo Pedro, que fez um registro básico das suas pregações, é a coletânea dos evangelhos. O que difere um ou outro dos evangelhos sinóticos, às vezes é a ordem ou sequência de uma ou outra história, né? Mas essa não é a preocupação do evangelho. Então ele tem a preocupação de mostrar que Jesus era o Messias, que ele estava esperando, não é isso que fala o livro de Malaquias? Dizendo, eu venharei, né? O profeta, aquele que vai, voz do que clama no deserto. Ele faz uma citação, porque ele não estava preocupação de citar tanto os evangelhos, que ele embola Isaías 40 com Malaquias 3:10, ou 3:1. Ele faz a citação dos dois versículos. Então, é nesse contexto que surge um evangelho direto. Ele utiliza por mais de 30 vezes a palavra imediatamente. Marcos é um livro de ação. Quando você pega e diz, e Pedro afundou imediatamente, é Marcos, e não sei o quê, e aí falou, levanta e anda, imediatamente começou a andar. Bartimeu chegou que eu quero ver, imediatamente, essa palavra é usada por ele mais de 30 vezes, porque ele quer mostrar exatamente a ação do evangelho. Ele não está preocupado com os pormenores, ele não está preocupado com os detalhezinhos das coisas que aconteçam, ok? Então, o tema da pregação dessa manhã é até que enfim uma boa notícia. Quer dizer, 400 anos se passaram, os caras não tinham profeta, eles se tornaram religiosos ortodoxos, severos, uma coisa que Jesus chama esses caras de sepulcro caiado, ou seja, vocês são pessoas que deixaram de viver a verdade do Evangelho. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, verso 1. A gente vai fazer essa série de estudos, eu também não vou fazer ela extremamente minuciosa, pegar palavra por palavra, texto, porque senão vai ficar um estudo para 5 anos e aí também a gente tem
outras coisas a aprender das Escrituras. Por isso que eu queria encorajar você a não perder os cultos pela manhã, especificamente no culto pela manhã. Então, olha só a particularidade de João Marcos, como é que ele já começa de forma direta. Ele diz, a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Pronto, a gente já podia fazer uma pregação daí. Ele já abre fechando, ele não abre lacuna para qualquer tipo de dúvida. Já diz que a boa notícia, o evangelho, as boas novas, né, a respeito de Jesus Cristo. Quando ele fala Jesus Cristo, é o nome de Jesus, Jesus de Nazaré, Iesu, né, e Christos. Christos é a palavra Mexiá, Messias, né, o prometido. Então, quando fala Jesus Cristo, ali já está falando que é Jesus, o Messias. Filho de Deus começou a ser dado. Como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte, Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Essa questão da pregação de João Batista, de arrependimento, então, como disse Malaquias, ele traria paz, ele traria essa amizade novamente entre pais e filhos, entre povo, entre nação. E diz, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região de Judéia, da cidade de Jerusalém, iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel no mato. Aí a associação também com Elias. Mas essa era a forma. Aqui provavelmente João teria o voto de Nazireu. Então ele comia camarões, olha só, gafanhoto, né? Camarão com gafanhoto é bravo, porque uma vez o cara foi na China e comeu gafanhoto. Eu falei, cara, como é que é esse troço? Ele falou, cara, frito com alho é igual camarão, entendeu? Não faz diferença nenhuma, né? Então quando vai comer gafanhoto, a gente fica meio chocado aí, mas o chinês come esse bagulho. Então ele usava uma roupa feita de petal. 7, ele dizia ao povo, depois de mim, vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Consegue entender como Marcos é direto? Como ele tenta já ir objetivamente ao assunto que é relevante? Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o teu Espírito Santo nos dê a sabedoria vinda do alto, para que nós possamos compreender a tua palavra, não somente compreender, mas viver e poder reproduzir para as pessoas com as quais convivemos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nesse período em que Malaquias foi escrito, 3:1, né? O Senhor Todo-Poderoso diz, eu enviarei o meu mensageiro para pregar o meu caminho, e o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo, e está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. As pessoas achavam que João Batista era o cara. As pessoas achavam que João Batista era o Messias, que João Batista era aquele. João Batista chegou a ter seguidores, pessoas que abandonaram as coisas. O povo estava tão sedento pela palavra de Deus. Quando Malaquias escreve esse livro, as oferendas que eram feitas, porque naquela época, para a obtenção de perdão de pecado, só matando animal. Não existia perdão de pecado. E quando você orasse para Deus, dizia, Senhor, me perdoa os meus pecados que eu tenho cometido. Não existia isso. Você tinha que pegar um animal, oferecer. O perdão do pecado era obtido com derramamento de sangue. Se não houvesse derramamento de sangue, não haveria perdão de pecado. Então, na época de Malaquias, as pessoas faziam a coisa de qualquer jeito. A religiosidade tinha tomado conta, era qualquer animal impuro, tudo era usado para poder fazer isso. Então, logo a vinda de Jesus Cristo tem esse sentido de purificação de vida. Então, o que nós podemos aprender com esse texto que nós lemos? A primeira lição é a seguinte: o Senhor conta com mensageiros da sua palavra. Então, João Batista não foi tão somente um mensageiro, mas João Batista foi também o cumprimento das mais de 300 profecias do Antigo Testamento que fazem referência a Jesus Cristo. Então diz Marcos capítulo 1, verso 1, a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte,
Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o meu caminho. A pergunta é: você tem preparado o caminho, aplainado os terrenos, para que as pessoas que cercam você possam conhecer e ouvir falar de Jesus Cristo? João estava falando para que todos se batizassem. Era essa a pregação dele. Então, o que acontece? É fundamental a gente entender, porque o que eu quero trazer para você não é somente aquilo que o texto das Escrituras trazem, mas aquilo que está por trás também do contexto histórico judaico, né? Então, um gentio, alguém que não era judeu, se convertia à religião judaica. Ele era um cara considerado impuro. Por que impuro? Porque ele nunca tinha obedecido os 10 mandamentos. Ele nunca tinha obedecido às leis judaicas. Então, quando um gentio se convertia ao judaísmo, ele tinha que fazer 3 coisas. A primeira delas era circuncidar-se, porque era o sinal da aliança de Deus com o seu povo, do povo para com Deus. Em segundo lugar, ele deveria oferecer um sacrifício por ele, porque como pagão ele necessitava de expiação, e só o sangue derramado pode obter perdão dos pecados. E em terceiro lugar, ele deveria batizar-se, uma ação que iria simbolizar a purificação de toda a impureza de sua vida anterior, né? Então João Batista convoca, o detalhe do texto é o seguinte: o batismo era feito para gentios, mas João Batista convoca todo o povo, judeu, gentio, fariseu, doutor na lei, não importa quem você é. Você precisa se arrepender e retornar aos caminhos do Senhor. Então ele veio com uma missão específica de anunciar e preparar o caminho. Ele pregava um batismo de arrependimento. A palavra arrependimento, como vocês já sabem, é a palavra metanoia, que na ideia original significa mudança de pensamento. Porém, no Novo Testamento, o seu sentido denota um ato deliberado pelo qual se recobra o juízo. E como a gente recobra o juízo, a gente tem uma mudança de conduta. Então a palavra metanoia no Novo Testamento não é só mudança de atitude, é você ter lucidez, e a partir da lucidez, a ficha cair, você entender que o caminho que você tem trilhado não é legal, você passa então a ter uma mudança de conduta. O povo entendia muito bem isso, né? Então eles estavam ansiosos esperando a chegada do Senhor. E João Batista era o cumprimento das profecias para a vinda do Messias. Da mesma forma, hoje, o Senhor precisa de pessoas como João Batista. Amém? Precisa de pessoas que comam gafanhoto. Vocês estão gordos. Vestir roupa de pelo, de camelo, no Rio de Janeiro. Tranquilo também para a gente. Muito mais do que aparência, ele está preocupado com pessoas que possam ser arautos, proclamadores das boas novas de Jesus Cristo. Quem acha aqui que Jesus é a melhor coisa que te aconteceu na sua vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Pois é, e você vai guardar isso só para você, cara? É só para você. Então Jesus é bom demais, só para você. Não é isso? Então a gente precisa aprender a compartilhar essa boa nova com todas as pessoas. Nós temos que ser esses arautos que conduzam as pessoas ao arrependimento e à transformação de suas vidas. Que nós possamos ser essas pessoas que conduzam até a presença de Jesus Cristo. Eu pergunto, você tem sido um mensageiro de Jesus? Você tem pregado a palavra em tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. O mundo carece de portadores das boas novas. Por isso que a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A gente precisa aprender a falar de Jesus. E a gente só consegue falar de Jesus quando a gente tem um encontro genuíno com Ele. Quando a gente não tem um encontro e uma experiência real com Jesus, a gente não consegue entender a magnitude e o valor que Ele tem na nossa vida. E que isso possa acontecer hoje, em nome de Jesus. Amém? Segundo lugar, o povo estava aberto a mudanças. Marcos 1,5 diz: muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. O povo estava aberto. O povo estava muito aberto à questão da palavra de Deus, à possibilidade de um Messias. E aqui há um impacto tremendo nesse texto, porque era um povo confuso, um povo dividido, um povo distante de Deus, e o judaísmo daquela época estava totalmente fragmentado.
Havia, por exemplo, os cobradores de impostos, que era uma posição que você comprava, não era concurso público. Você pagava R$1 milhão ao Império Romano, né, ou ao governador, ao procônsul, a pessoa que estivesse lá naquela localidade na Judéia, você comprava o direito de ser coletor de impostos. No direito de ser coletor de impostos, eu tinha uma cota a ser batida para o Império. Eu tinha que arrecadar R$400 mil, então eu esfolava o povo R$400 mil. O que eu conseguisse a mais dos R$400 mil era meu. Por isso que os coletores de impostos eram mal vistos pelo povo judeu e eles não gostavam dele. Em contraste, também existiam os fariseus, que eram fiéis à lei, eram absurdamente fiéis. Se recusavam com toda e qualquer comunhão com um pagão. Não tem papo, não tem conversa, não tem nada. Eles não gostavam nem quando um pagão se convertia. Existia um grupo fechado de aproximadamente umas 300 famílias, que veio da antiga aristocracia sacerdotal, que eram chamados de saduceus. Esse grupo era aquele que, por meio de tramóias astutas, com os romanos, procuravam tirar o melhor proveito da situação. Foram os sacerdotes que cercaram Jesus Cristo para poder articular a sua morte. Com medo da perda política, né, da liderança, eles foram uma dessas pessoas. Existiam os zelotes, que eram os defensores da pátria, né? Eram aquelas pessoas radicais. Os zelotes eram aqueles que tentavam fazer alguma coisa para roubar a questão do Império Romano, ter uma liberdade para os judeus. Eles faziam assassinatos, sabotagem, aliciavam pessoas, tentavam criar revoltas e por aí vai. E tinha os essênios, que as pessoas achavam que o rigor ascético deles, né, essa questão toda, iria acelerar a vinda do Messias. E esse povo sofrido, misturado, dividido, é que experimenta então a vinda de João Batista. Interessante que João não foi pregar na capital, foi pregar no deserto. Entenda que deserto, quando a Bíblia fala deserto, não é aquele negócio da areia, duna, que a gente vê no Egito. Era considerado deserto um local que não fosse plantável, vamos dizer assim, né? Que não desse para cultivar nada. Era considerado deserto. Às vezes tinha água, tinha coisa como a margem do Rio Jordão. Então o deserto não é aquele negócio árido do Egito, não. Quando fala deserto, era um lugar rochoso que não dava para você cultivar ou plantar alguma coisa. E é interessante a associação do Senhor com o deserto, porque foi no deserto que o povo recebeu a lei e a aliança. Foi no deserto que o povo presenciou os milagres de Deus. E não haveria lugar melhor para Jesus aparecer que não fosse no deserto. Então ele aparece no deserto para ser batizado por João Batista. E nesse período o povo vivia essa escassez de profetas, né? O povo ia ao deserto, olha que coisa, para ouvir a palavra de João Batista, né? Que não era uma palavra pautada numa pregação de autoajuda, não era uma pregação de estudo, não era uma pregação de ensino, era uma pregação dura, severa, que convocava o cara a uma mudança de vida. O arrependimento que ele pregava, dizia assim: gente, vocês estão fora de bitola, vocês estão fora da vontade de Deus, vocês precisam recobrar o juízo, voltar à realidade daquilo que precisamos, se arrepender e mudar. Por isso, então, o batismo de arrependimento. O coração dos religiosos ortodoxos se preocupavam com as tarefas a serem realizadas e se esqueceram e abandonaram o relacionamento com Deus. Isso aconteceu num período na igreja evangélica. As pessoas ficavam mais preocupadas com a criança que corria dentro do templo, com a roupa que o cara usava, com as coisas, do que com o relacionamento com Deus. E a preocupação nossa aqui é a sua vida com Deus. Não estou preocupado, né, com o que você veste, se o cara tem tatuagem, se o cara faz não sei o quê. Eu quero que ele esteja na presença de Deus. Eu quero que esse cara conheça Jesus, que ele tenha uma experiência com Cristo, que ele seja alcançado pela graça e pelo amor de Deus. Mas muitas vezes nós impomos condições e regras para as pessoas que devem ser aceitas por Deus. Então isso não cabe a gente julgar. Quem faz isso é o Senhor, né? A igreja de Jesus aceitou uma mulher pega em flagrante adultério. Ela foi rejeitada pela igreja dos judeus. Aquele eunuco foi rejeitado pela igreja que ele não podia entrar porque era mutilado, né? Era eunuco. Ele foi aceito pela igreja de Cristo, foi batizado pelo Filipe. Então, o ponto de partida da pregação de João Batista é a palavra arrependimento de pecados, perdão, né? Ou seja, que foi esse rompimento da aliança com Cristo. Isso é uma coisa que tem acontecido muito nos nossos dias atuais.
As pessoas têm um rompimento gradual do seu relacionamento com Cristo sem perceber. Isso é que é a maior artimanha de Satanás, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. O diabo não chega chegando. E seria bom se ele chegasse chegando, sabe? Quando você vai para um lugar inadequado, fazer uma coisa inadequada, aparecesse na sua frente o caramunhão, aquele troço vermelho, chifrudo, rabo, tridente na mão, saindo fogo. Imagina, você vai para uma boate, vai para um negócio desse, vai, e aí aparece o próprio cão na sua frente, você foge. Mas não, ele vem boa pinta, vem bonito, vem como aquele cara bonito, aquela amiga falsa, aquele amigo mentiroso, aquele negócio ilícito, é assim que ele surge. E aí você faz uma coisinha, começa com uma pontinha, um negocinho, quando você vê, você já esqueceu quem Deus é. As maravilhas que Deus operou na sua vida fazem parte do teu passado. E você não consegue mais ver aquilo que Jesus fez na sua vida e aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Você crê em milagre de Deus? Faz assim com a sua mão, olha. Aqui, ó. Você é um milagre de Deus, cara. Você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. O homem não consegue fazer o que Deus fez. A criação divina. O homem não consegue, o homem tenta. Mas ele não é capaz. Você está aqui hoje, é um milagre de Deus. Por isso, você esteja sempre aberto à mudança, como o povo estava. Entender que não existe essa questão do eu conheci desse jeito, eu sou assim, eu não mudo. Não faça isso. Porque os discípulos tiveram que mudar. Imagina Pedro. Imagina Paulo, um fariseu, cara. Paulo entrava na casa dos caras, puxava pelo cabelo, matava pela religião judaica. Esse cara se tornou cristão. Se ele dissesse, não estou aberto à mudança, foi um dos maiores pregadores que a gente tem registrado aí no Novo Testamento. Terceiro e último lugar, aqui é uma grande dificuldade que existe nos dias atuais, é a gente saber e reconhecer o nosso lugar no reino de Deus. É a gente saber qual é o nosso papel no reino de Deus. As pessoas querem hoje papel de destaque. As pessoas querem hoje poder. As pessoas querem hoje ser conhecidas e reconhecidas por isso. Em Marcos 1, verso 7, olha que interessante o que ele vai dizer, que na nossa cultura não diz muita coisa. Primeiro que a gente quase não usa sandália, né? Ninguém precisa, a gente não anda em chão de terra batida, não tem negócio de costume de lavar o pé quando a pessoa chega na sua casa, né? Então, para a gente não diz muita coisa. Mas o texto diz assim, ele dizia ao povo, depois de mim, vem alguém que é mais importante do que eu. Olha que legal, né? João Batista podia dizer, gente, eu sou o cara, eu sou o cumprimento da profecia. Malaquias 4, verso 6 diz, voz do que clama no deserto, sou eu esse cara. Eu estou aqui para anunciar. Ele podia se perder e tentar criar uma religião. Ele tinha seguidores, tinham pessoas que idolatravam João Batista. Mas João Batista era muito cônscio de sua missão. E ele diz assim, alguém que é mais importante do que eu. Ele diz, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. E ele diz, eu batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus disse que não existiu profeta maior que João Batista. Pelo privilégio que ele teve de ser a voz do que clama no deserto. Aquela pessoa que tinha consciência do seu chamado e do seu papel. É essa missão que Deus me deu. Qual é a missão que Deus te deu? Você já parou para pensar nisso? Qual é a missão que Deus deu? Nada. Jesus morreu por você para nada. Jesus morreu por você só para você ir para o céu. Isso é pecado, isso é egoísmo, isso é miséria. Isso é miséria. Isso é uma coisa que uma criança de 2 anos pensa, porque ela acha que o mundo gira em função dela. E muitos crentes pensam assim, que Jesus veio só para morrer por mim, morreu por mim, eu vou para o céu, pronto. E eu não preciso fazer absolutamente nada. Então, quando um arauto proclamava, numa praça de mercado, a visita de um rei, a chegada de alguém importante, era assim naquela época. Então, o cara tinha um lugar que ele subia, anunciava, e muitas vezes ele era recebido pela população com honraria exagerada, para até através desse arauto, as pessoas conseguirem alguma benesse desse rei.
Então as pessoas tentavam paparicar. João sabia muito bem que Jesus era o cara. João sabia que ele era o ungido de Deus, que João era uma pessoa especial, mas não era o Messias. Ele não estava ali para fundar uma religião ou fazer uma reforma temporária na religião e nos costumes judaicos. João veio para anunciar: gente, eu estou dizendo para vocês, eu não tenho condição de fazer absolutamente nada do que ele tem condição de fazer. Eu só estou aqui num único sentido: tampar os buracos que a religiosidade causou e deixar o terreno pronto e anunciar a vinda do próprio Deus encarnado. Ele diz de modo a deixar bem claro quem ele é e quem ele não é. Ele não é a luz do mundo, ele não é a água da vida, ele não é o pão da vida. Ele foi um profeta que serviu tão somente para pregar o evangelho. Quando ele fala, não sou digno de desamarrar as sandálias dos pés, ele tinha um público eminentemente judeu. Ele estava usando uma figura do sistema escolar judaico. João se anula totalmente diante daquele que vem. Então, o que acontece dentro da cultura judaica? Um aluno judeu, que isso teve uma influência dos gregos, a questão dos tutores, né? As pessoas que ensinavam, né? Acompanhavam, etc. e tal. Um aluno judeu era obrigado a prestar serviços diversos ao seu rabino, ao seu mestre. Pega aquela sacola, leva para lá, faz isso, faz aquilo, pega água para mim. Ele tinha que fazer qualquer coisa que o seu mestre pedisse, exceto desamarrar as sandálias dos pés. Qualquer coisa que o tutor, que o rabino pedisse a um aluno, ele seria obrigado a fazer, exceto um tutor não poderia pedir que ele desamarrasse as sandálias dos pés, porque isso não era algo digno, que não poderia se pedir nem a um escravo judeu. E João declara, reconhecendo o seu caminho, o seu papel, falando para um público judaico, dizendo assim: a nossa escola diz que o nosso mestre, quando pedir alguma coisa para mim, eu tenho que fazer, menos desamarrar as sandálias dos pés. Ele diz: esse cara que está vindo, é tão bom, é tão poderoso, que eu não sou digno de desamarrar as sandálias do seu pé. Sabe, João, ele vai falando de uma forma que as pessoas conseguem entender. E aí as pessoas começam a compreender que algo estava para acontecer. O batismo que João batizava era com a água do Rio Jordão. O batismo de Jesus seria com água pura, ou seja, com o Espírito Santo. O povo acampou no deserto, mas João só batizou com água. Os grandes milagres ficaram faltando. Qual foi o milagre que João realizou? Nenhum. O grande milagre foi anunciar a vinda do Messias. Esse foi o milagre que João Batista fez. Com João predominava o jejum. Com Jesus, a alegria no casamento. Com João, ele trouxe água. Jesus deu vinho e revelou o Pai. Coerentemente, João converteu as pessoas para si, para Jesus. E Jesus não os mandou adiante. João dizia, né? O que vem após mim. E Jesus não, eu sou. Eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo. Nós nunca vamos conseguir servir ao Senhor se a gente não entender o nosso papel no reino de Deus. O tempo que nós vivemos, quero desafiar, eu quero encorajar você, é tempo da gente adquirir maturidade cristã e espiritual. Eu tenho experimentado como pastor pessoas que vivem na igreja, nascem na igreja, estão na igreja, mas ainda são bebês na fé, no conhecimento da palavra e no relacionamento com Deus. Essa maturidade não vai cair do céu como um raio na sua cabeça. Você precisa entrar na escola, na creche, no primeiro, sei lá como é que fala hoje, ensino médio, fundamental, especial, bacana, terceiro grau, segundo grau. Aí você vai, faculdade, e pá. Nada é mole, gente. Nada é mole. Para ter uma profissão, você leva, sei lá, 15 anos de estudo.
E aí as pessoas acham que com Deus a coisa tem que ser diferente. Parece que hoje os papéis foram invertidos. Eu quero ser servido por Deus o tempo todo. Aliás, eu não quero ser servido, eu quero ser paparicado por Deus. Quero que Deus faça tudo para mim. Entendeu? Eu quero Deus, eu quero alugar aquela sala, quero que o cara faça um preço de X, eu quero que o senhor não sei o quê, eu quero. E aí, quem é que vive assim, eu quero, é criança. É criança. O adulto não é eu quero. Senhor, o que tu queres? Qual é a tua vontade para a minha vida? Porque tu sabes o que é melhor para mim. Quem sou eu para querer dizer para o Senhor o que o Senhor tem que fazer? Se eu sei que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Sabe, é tempo de ser fiel a Deus, pois Ele merece. Amém? O Senhor merece a tua fidelidade para com Ele em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida. A sua vida, a sua finança, a sua família, fidelidade a Deus. Em todas as esferas da sua vida. Não tem como se relacionar com Deus. Eu sou fiel nisso, mas não sou fiel naquilo. Eu sou fiel, não existe isso. A fidelidade é uma coisa integral, é uma coisa total. É tempo da gente ganhar essa maturidade cristã. Você sabe qual é o seu papel, o seu lugar no reino de Deus? Na igreja do Senhor, chamada Comunidade Batista do Rio? João anunciou a boa notícia. E o que você tem feito com ela? Está aí Jesus, as boas novas. As profecias se cumpriram. Mais de 313 profecias se cumpriram em Jesus Cristo. E o que você tem feito com isso? Sabe o que você tem que fazer? Se arrepender. Se arrepender. Ou seja, recobrar o juízo. Repensar o seu cristianismo. Repensar a sua forma de ser um seguidor de Jesus. Porque às vezes eu tenho a impressão que seguidor e perseguidor são palavras similares. O perseguidor é aquele que segue a uma certa distância. Que foi o que Pedro fez quando Jesus estava no pátio de Caifás, sendo jogado de um lado para o outro, porque ele negou Jesus 3 vezes. A Bíblia registra também, nos evangelhos, que as pessoas que seguiam Jesus, seus discípulos, seus amigos, viam a crucificação da onde? De longe. O que eles eram? Seguidores ou perseguidores? Pessoas que mantêm uma certa distância. Repense o seu cristianismo, repense a sua forma de seguir a Jesus, repense a sua forma de adorar ao Senhor com a sua vida, porque o Senhor conta contigo. Você já parou para pensar nisso? Que o Senhor conta com a sua vida. João, o Senhor conta contigo. Cristine, o Senhor conta contigo. Stephanie, o Senhor conta contigo. Marise, o Senhor conta contigo. Nildes, o Senhor conta contigo. Edna, o Senhor conta contigo. Guto, Júlio, Flávio, o Senhor conta com vocês. Seu Armindo, Douglas, o Senhor conta. Walter, o Senhor conta com vocês. Você já parou para pensar nisso? Que o Senhor conta com você, que Ele morreu por você para que você possa ser um reprodutor daquilo que Ele fez na cruz do Calvário, pela sua vida, por você e o que Ele deseja fazer. João cumpriu o seu papel na vida do Messias. Bem, um cara que é mais importante do que eu, não sou capaz de amarrar, eu não sou nem digno de fazer aquilo que nós judeus nem podemos fazer. De tão importante que esse cara é. O João cumpriu o seu papel na vida e na vinda do Messias. E você, tem feito o mesmo? Queria que você fechasse seus olhos, abaixasse a sua cabeça. E assim como iniciou o livro de Marcos, João Batista pregando o arrependimento, metanoia. O arrependimento que não é tão somente do Novo Testamento, uma mudança de caminho, uma mudança de mente. Mas a metanoia que eu quero desafiar você a colocar em prática nessa manhã é recobrar o juízo, é voltar a ser criança na fé, é voltar a amar a Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento. É você colocar a sua vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu me arrependo diante de Ti. Eu quero recobrar o meu juízo. Eu quero, Senhor, sim, ter uma experiência contigo, mudar a minha postura. Se esse é o teu desejo, eu quero convidar você aí no seu lugar a colocar o seu joelho no chão. Faça isso, mas faça em nome de Jesus. Se você é capaz de recobrar o juízo, se você é capaz de entender o quanto Jesus ama você, se você é capaz de pedir a ajuda dEle
para que Ele possa mexer na sua vida e na sua estrutura. Se você é capaz de colocar a sua vida nas mãos dEle e dizer, Senhor, metanoia, eu estou aqui para me arrepender, até pela omissão, viu? Porque quando você não tem servido ao Senhor como deve, é pecado também. A Bíblia diz isso, que quando nós morrermos, nós vamos prestar contas a Deus do que a gente fez e do que deixou de fazer. Então, muitos poderão ouvir, servo mal, viu? Infiel. Te abençoei tanto e você não abençoou ninguém. Isso é muito sério, gente. Eu não quero estar na presença do Senhor e ouvir isso. Quero convidar você, adiante de Deus, a apresentar a sua vida e dizer, Senhor, faz segundo a tua vontade no meu coração e no nosso coração. Tem coragem? Coloque o seu joelho no chão. Eu quero orar com você. Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Estamos aqui para te pedir perdão, Senhor. E nos arrependermos de tantas vezes a gente não tem feito aquilo que tu tem nos orientado. Mostrado como deveríamos fazer, agir. E nós muitas vezes, pelo corre-corre da vida, pela questão de prioridades invertidas, a gente tem colocado a ti de lado nas nossas vidas. Mas hoje nós queremos nos arrepender, a gente quer mudar a nossa mente, a gente quer recobrar o nosso juízo, relembrar dos teus feitos nas nossas vidas, sempre com gratidão em nossos corações. Senhor, abençoe a vida de cada um dos teus filhos cujos joelhos tocam no chão. Que tu possas receber, Senhor, e chegar no céu como um aroma suave, o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento, e que de fato possamos recobrar o juízo e viver uma vida de paz e harmonia contigo. Ajuda-nos, Senhor, levanta um exército fiel a ti, que nós possamos ser como João Batista, arautos, voz do que clama no deserto. O mundo hoje é um deserto, tantas pessoas longe dos teus caminhos, pessoas morrendo, pessoas se suicidando, pessoas enveredando pelo caminho das drogas, Senhor, e nós precisamos proclamar aquele que há de fazer diferença, a água da vida, a luz do mundo, o pão dos céus. Ó Pai, derrama da tua unção sobre a vida do teu povo. Ajuda-nos a sermos diferentes. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a ficar de pé, a dar a mão à pessoa que está do seu lado. E nós vamos orar, que você possa ter interesse pela palavra de Deus, estudar a palavra de Deus aqui aos domingos pela manhã. É o primeiro de uma série de estudos, a gente vai estar sempre trazendo alguma coisa diferente para que possa somar. O meu desejo aqui não é tentar passar, ensinar você, mas é com que você tenha o prazer de estudar e entender a palavra de Deus. Que você possa buscar esse entendimento, porque a palavra de Deus é que transforma, né? A verdade de Deus é que vai nos trazer a consciência daquilo que a gente tem feito e daquilo que a gente precisa fazer. Amém? Quero convidar você a estar conosco logo mais à noite, às 19 horas. A gente vai falar de pessoas que insistem no erro, né? A gente vai estar falando e pregando na palavra de Deus, e eu quero convidar você a estar conosco, a ser um João Batista nesse restante de tarde, a falar com alguém que precisa ouvir falar de Jesus. E convidar essa pessoa para estar aqui logo mais à noite. Ore por essa pessoa, para que você seja a voz do que clama no deserto, preparando o caminho, para que pessoas possam ter um encontro com Jesus como você teve. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, porque apesar de não merecermos, tu largastes o conforto do céu e enviaste o teu Filho amado Jesus Cristo para vir, habitar, conviver conosco, para nos trazer a esperança, a paz, a vida eterna no céu. Senhor, nós pedimos que hoje seja uma manhã onde aconteça a metanoia, um arrependimento, não daquilo que a gente fez, mas que a gente possa voltar ao primeiro amor, que a gente possa recobrar o juízo e entender que os teus caminhos são perfeitos, que os teus ensinamentos, a tua vontade sempre é melhor para a gente. Ó Deus, que tu abençoes a vida de cada um dos teus filhos. Levanta aqui, Senhor, uma geração de pessoas que te adorem em espírito e em verdade. Ensina-nos, Senhor, a honrarmos o teu santo nome. Guarda, Senhor, a vida de cada pessoa e cada família aqui representada. Leva-nos, Senhor, em paz de volta aos nossos lares, cuidados e guardados por ti. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor incondicional de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo, seja derramado em abundância sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja de Jesus, chamada Comunidade Batista do Rio, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e eternamente. Amém e amém. Querido, se você deseja se batizar, vá lá atrás, dê o seu nome. Deseja tornar-se membro da igreja, dê também o seu nome lá atrás. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: Deus está transformando a sua vida em nome de Jesus.